Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. O Tricolor faz seu primeiro jogo da temporada na quarta-feira contra o Cruzeiro pela FC Séries. E após fechar com o Oscar, com Enzo Dias e com o Wendel, o Tricolor agora busca um lateral direito no mercado. Então trago essas e outras notícias para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Miller, o calendário acabou sendo modificado meio que em cima da hora, como disse o presidente. São Paulo já tinha essa pré-temporada, é negócio, São Paulo tinha que ir lá fazer recurso. É óbvio que, na minha opinião, a pré-temporada em São Paulo seria o ideal, mas foi lá para os Estados Unidos, tem o Cruzeiro, né? O Flamengo no meio de semana, e só estreia no Campeonato Paulista na segunda da outra semana contra o Botafogo em Ribeirão Preto. A sua expectativa para esse São Paulo, com o Wendel chegando, o Wendel pode chegar, né? O Wendel é o segundo semestre. Né? É, segundo semestre. Tem o Enzo Dias, lateral esquerdo, e o Oscar. São Paulo tem uma boa expectativa para a temporada ou você está um pouco preocupado, Miller? Não, eu estou preocupado porque o São Paulo precisa de mais contratações, né? O lateral direito, ele precisa de um outro atacante. O Caleri não tem um reserva assim, né? Tem o André Silva, mas é muito pouco. Acho que o São Paulo precisa de um outro atacante, né? O São Paulo precisa de um outro meia. E por que liberou o Rato e o Nestor, por exemplo? Não. O Rato foi? Graças a Deus. Você não acha que poderia compor elenco, Miller? Pelo amor de Deus. Compor elenco, Miller? Não. Deixa ele compor elenco lá no Vitória mesmo. Pelo amor de Deus. Eu gosto do Miller. Nestor. O Nestor, eu não liberaria o Tá. Nestor. Eu acho que o Nestor, ele, depois da contusão, ele não voltou como antes. Aí prejudicou bastante ele. O Zubeldia, com a volta do Alisson, né? Que é titular absoluto. Renovação do Luiz Gustavo. Exatamente. Então acho que... E o Luiz Gustavo jogou muito ano passado, né? Ele foi um dos principais jogadores do meio campo do São Paulo. Então acho que o São Paulo precisa de mais contratações. Oscar e o argentino é muito pouco. É claro, tem começo de temporada, beleza. Mas para a temporada, na sequência, o São Paulo precisa de reforçar. São Paulo, Alex, está na expectativa de um ano melhor do que foi o ano passado? Eu acho que sim. Eu só não acho que foi essa tragédia toda, como a gente escuta, por exemplo, quando o Miller fala, a Marina falou do São Paulo, para um time que não tinha uma expectativa de títulos, por exemplo, embora o São Paulo seja um clube do tamanho de todos aqueles que brigam sempre por títulos. Foi campeão da Supercopa contra o Palmeiras, né? Não foi uma competição, foi um jogo que levantou a taça em 2024. E foi quarto colocado, ou quinto do Campeonato Brasileiro, chegou a Libertadores de forma direta. Então foi um ano digno, não foi um ano dos melhores, não foi um ano que o torcedor precisa comemorar tanto, mas também não foi uma desgraça que a gente tem que falar que o São Paulo vai entrar esse ano de 2025 para cair. Então, eu acho que o São Paulo pode ter totais condições de fazer um belo ano também. Sobre os 11 ideais, acho que vale a pena a gente falar, a gente mostrar a coletiva do Zubeldia, né? Porque ele, não sei se ele deu a pinta de quem vai ser os 11 ideais, mas deu a pinta de que o Luciano não vai ser o 12º jogador. Ele deu a pinta, isso que eu quero dizer. Quando ele foi, acho que ele foi perguntado exatamente, não nesse trecho, quando ele fala de Luciano e Oscar, mas depois sobre 11 ideal. Ele falou, pô, eu entendo vocês quererem colocar um time no papel, mas ele falou, meu, é impossível. E aí a resposta dele é mais na tua, Tironi. Tipo, vão ser quase 70 jogos, não vai ter quarteto fixo, o São Paulo não vai ser uma escalação só, vai ter muita troca, sobretudo no início, no Paulista ele falou. Então ele não falou de 11 ideal, né? E acho que o São Paulo chegou um lateral esquerdo ontem no São Paulo. Que Sim, fez 2 gols no treino hoje, né? Mas, gente, é que tá. Não, tudo bem, é pelada. Eu sei eu acho que o que está acontecendo lá, assim, a galera, quem tá cobrindo os treinos, estão até maravilhados, porque há muito tempo ninguém cobre treino. Ninguém vê, né? Os treinos do Zubeldia não são 11 contra 11. Ele às vezes posiciona 11 contra 11. Mas gol em treino, tem 1000 situações, 1000 finalizações, 1000 jogadas, né? É que mas, o tapa do Oscar foi legal, gostei. Então é legal. Tá cheio categoria. De framezinho, claro. O cara joga pra cacete e tal. Mas assim, não teve ainda um treino. Aliás, vai ter ali uma conversa com os jogadores até. Que agora vai, como você falou, tá começando para valer. Então, quarta tem jogo, domingo tem jogo, segunda tem jogo. Né? Aliás, vamos só adiantar aqui para a galera não se apavorar com o que acontecer na quarta-feira. Provavelmente os dois times vão se mexer bastante, vai entrar todo mundo. Embora eu sei que tá com uniforme, e quando tá com uniforme tem um peso, né? Tá lá o São Paulo contra o Cruzeiro.
Mas, sei lá, nada que acontecer aí vai ser absolutamente definitivo, né? Só pra galera não enlouquecer. Claro, Fala. mas eu acho, você tem total razão. Agora, o que é inevitável é o time que vai começar contra o Cruzeiro. A galera tá esperando que seja, O time... em tese, o time. Eu não sei, sinceramente, eu não sei. Eu só sei que, pelas respostas do Zubeldia, depois do jogo com o Cruzeiro, ele vai trocar muita coisa contra o Cruzeiro, durante, tá? Depois do jogo contra o Cruzeiro, ele não vai ter muita opção. Ele vai ter que fazer um time contra o Flamengo e outro time contra o Botafogo. Isso. Ele não vai ter tanto jogador, né? Então Sim. é uma outra questão depois do Cruzeiro, né? Quer ouvir já, então, o que o Zubeldia falou ali? Naquela Pode ser, a gente coloca, porque é justamente a questão do Oscar. Oscar veio para o lugar do Luciano, acho que é uma das respostas, né? Com a chegada do Oscar, eu queria que você falasse um pouco como que você pensa esse ataque do São Paulo, essa parte ofensiva, e se o Oscar e o Luciano eles são concorrentes ou são complementares aí nesse ataque. Está más que claro que siempre un jugador creativo, un jugador de pase diferente, de construcción, es complementario con un jugador que vive del gol. O sea, eso es una lógica pura que la estábamos buscando para poder tener un plantel, para tener en el plantel esa opción, ¿no? Esa opción del jugador que tiene un poco de construcción, un poco de pases importantes para los atacantes y sobre todo en zonas más centralizadas, ¿no? Así que esa pieza, como falé hace un tiempo atrás, era importante para nos y por ejemplo, en este caso la pregunta que me hiciste, soy contundente, jugador que tiene gol, un jugador que es asistidor o creativo, são complementares. Muito bem. Tá aí, hein? A resposta do Zubeldia, ótima resposta. Inclusive, em uma resposta ele parece que fala 10 respostas, né? Em uma só ele fala muitas coisas, né? Gosto de, assim, ele poderia muito bem falar, não sei, é o começo, não sabemos de nada, mas não, ele falou, ó, jogador que dá passe e jogador que faz gol são complementares. Exato. O que dá uma pista de que talvez ele ao menos tente fazer com que os dois joguem juntos, né? Essa é a primeira coisa essa é a mais evidente que dá para tirar da resposta dele, certo? Certo. E acho que, como ele fala, como eu falei lá atrás, né? Ele, de fato, a última entrevista dele, ainda sem o Oscar, com a perspectiva de contratação de um jogador de criação, não quer dizer que essa contratação de jogador de criação vai tirar o Luciano do elenco. Eu quero o Luciano. E a contratação do jogador de criação potencializa o Luciano, sim. O Caleri, sim. O Lucas, sim. Né? Eu acho que essa... tem uma... Talvez uma... E eu digo que até a imprensa, nós, no caso, temos culpa um pouco nessa situação, que foi a idealização daquele time que foi campeão da Copa do Brasil em 3 jogos, em que o Lucas jogou centralizado e parecia ser o homem de criação e a melhor formação do São Paulo. O Lucas não é exatamente um homem de criação. Ele é um homem de criação pelos lados. Ele e o Oscar juntos, meu Deus, é muito melhor ter jogadores desse nível juntos do que não tê-los, né? Claro. E acho que ele vai tentar, em alguns momentos, juntar os 4. Luciano, Lucas, Caleri e Oscar. O que não quer dizer, depois foi a segunda resposta dele, não para o Gabriel Sá, numa outra pergunta, que é assim, o quarteto não vai jogar sempre, mas em alguns momentos vai jogar, né? E acho que tem a questão do Oscar, dele também já ter treinado centralizado, ter treinado da esquerda para o centro, como estava jogando no último campeonato chinês, né? Essa formação com os 4, a grande questão, mas ele não de novo, ele não passa pano na situação. Ele fala, depende do adversário, depende se o adversário é forte pelos lados ou pelo centro.
Ou seja, se o adversário é muito forte pelos lados, o Lucas e o Oscar, no quarto, eles iam morrer correndo atrás de lateral do Apodi da vida, quando estavam falando do Apodi. Aí não faria sentido, né? Nesse tipo de jogo. Mas eu acho que evidentemente o Oscar, que é um jogador tecnicamente muito bom, ele potencializa todo jogador bom finalizador, né? Até o Rian Francisco, se subir, vai ser beneficiado por isso, né? Aí agora, assim, pensando no time com o Oscar, com o Luciano, ele não entrou nesse nível de detalhe, mas seria o Lucas e o Oscar pelo lado e o Luciano pelo meio, é isso? Pois é, sim, porque é ali que o Luciano mais próximo do Caleri, como ele sempre atua. Aí eu imagino que muita gente fala, pô, estão tirando o Oscar da posição dele. Só pro Luciano. Não era a mesma coisa que falava do Lucas, eu ficava brigando com o Ilcinho. Aliás, Ilcinho, bem-vindo ao Brasil, tá morando no Brasil agora. Isso. Ficava brigando com o Ilcinho, com o Renan o tempo todo. Não, porque o Lucas não. Cara, o Lucas do lado fez a melhor temporada dele nos últimos anos. Sim. Né? Então, tipo, ele foi muito bem pelos dois lados. E aí, ele tem que experimentar. O Lucas fez a melhor temporada dos últimos anos e o Luciano foi artilheiro do time na temporada. Eles jogaram juntos e bem, né? Se der para jogar os quatro, melhor, ele tem que tentar, né? Agora, o Oscar, ele joga pelo centro também. Aliás, sim, talvez, não sei principalmente, né? Então, não deixa de ser uma verdade que ele deslocaria o Oscar para jogar pelo lado. Pelo lado, como jogou na última temporada, por exemplo, né? Ele jogou, aliás, não sei qual, agora tá me fugindo qual foi o jornalista, publicou lá o mapa de calor do Oscar nas 3 últimas temporadas na China, sobretudo do lado esquerdo, né? O lado esquerdo para o centro, né? E isso significa 4-2-4, se for isso? Sim, porque você vai ter sempre 4 jogadores ofensivos, né? Agora, assim, você tem vários 4-2-4, né? Você tem o 4-2-4 com o Rato e Ferreirinha, 2 caras abertos, e esse 4-2-4 seriam 2 caras do lado, na diagonal, né? Enfim, talvez o Oscar puxando um pouco mais para o terceiro homem do meio, tal, tudo mais. Mesmo o Lucas, mesmo jogando de lado, ele jogava de lado, mas fechando pelo centro. Exato. Eu acho que jogou bem taticamente o Lucas nessa temporada. Exatamente. Aí, aquela história, né? Como seria bom se você tivesse resolvido a questão das laterais, né? Pois é. Porque aí os caras poderiam fazer o tempo todo isso, né? Eu acho que... Ir para o meio, tanto o Oscar quanto o Lucas, né? Se você tivesse os laterais, até tem o Igor Vinícius pelo lado direito, que não está numa boa fase. Mas diga lá. Exato. Eu acho que para jogar os 4, primeiro, os 2 volantes vão ter que ralar pra cacete e os 2 laterais mais ainda. Eles vão ter que passar uma ou outra vez, mas nunca desguarnecer os lados do campo totalmente. Não é fácil mesmo taticamente, mas acho que ele tem que tentar, né? Isso. Bom, então 4-2-4, desculpa, o 4-2-4 que mais funcionou no São Paulo era Lucas de um lado e Ferreirinha do outro. Ferreirinha tinha que fazer muitas vezes o trabalho sujo. Agora, não dá para comparar tecnicamente o Oscar com o Ferreirinha, né? É uma outra prateleira, né? Você perde na recomposição e na velocidade, mas você ganha muito em criação, né? Uma outra coisa ali que está nas entrelinhas da conversa foi quando, assim, quando eu falei, que você falou, né? Quando eu falei para vocês lá atrás, não sei o quê, um jogador desse, ou seja, era uma demanda dele ter um armador. Sim. Acho que até, inclusive, ele sentiu falta de não ter um armador no time em 2024. E esse cara, portanto, é o Oscar, né? Indiscutivelmente. Eu acho que o São Paulo não tem um armador há bastante tempo, né? Sim. E um armador desse nível, assim, há bastante tempo. Era uma demanda, acho que da direção também, porque quando o São Paulo foi contratar o Rames Rodrigues, era essa a ideia, certo? Antes do Zubeldia chegar. Ele até falou na resposta hoje na coletiva, o São Paulo tinha um jogador para fazer essa função, o Rames. Mas, então, Pedro Neto, não é que ele não quis usar, o Rames não quis jogar, né?
Como olhar, meu, o Ramos acabou de rescindir o contrato com o Raio Vallecano, cara. Agora a nova vítima é o León, né, do México. Pois é, então assim, Leão do México. E eu acho que o Oscar chegou com uma outra, né, evidentemente, além da questão, né, o Oscar estava em plena atividade, tinha sido o melhor jogador da temporada chinesa. O Oscar vem com essa situação, a ligação com o São Paulo, o fato de saber que precisa mostrar no São Paulo, né, o que ele não mostrou e tudo mais, né? O William Amaro fala, eu acho que vai ser mais um 4-4-2 do que um 4-2-4. Mas assim, o 4-4-2 implica que os outros dois do meio de campo, Oscar e Lucas, sei lá, joguem mais próximos dos volantes, né? Joguem mais atrás do que os caras do São Paulo da linha. O São Paulo jogou mais no 4-2-3-1 do que o 4-2-4. 4-2-4 eu falo que eu não aguento, mas é 4-2-3-1 que muito time joga, né? Isso. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o treinador Luiz Ubeldia respondeu numa entrevista se Luciano e Oscar podem jogar juntos. Ele falou também, né, pessoal, se pode chegar mais reforços no São Paulo. Então, ouvindo aí, né, pessoal, a entrevista do Zubeldia, me parece que ele vai começar a temporada utilizando o quarteto no time titular, com Luciano, Lucas Moura, o Oscar e o Caleri. Na minha opinião, né, pessoal, eu não concordo muito com essa escalação. Eu acho que ele poderia utilizar mais o William Gomes, né, o Ferreirinha. Apesar de ser bons jogadores, né, pessoal? Eu acho um time muito veterano e no futebol de hoje em dia é complicado. O Luciano mesmo, né, pessoal? Fez uma temporada muito ruim jogando no meio campo. Apesar de ter sido o artilheiro da equipe no ano passado. Acho que ele poderia utilizar o Luciano mais para frente, né, galera? Mas poderia entrar no segundo tempo. Então vamos ver se ele não coloca o Luciano no meio e coloca o Oscar e o Lucas pelas beiradas, né, pessoal? Espero que isso aí não se confirme. Até porque o Zubeldia terminou o ano pressionado, pessoal. Eu vi vários comentaristas falando que estava sendo queimado, mas na verdade, né, galera, na minha opinião, ele demora muito a mexer no time, escala muito mal. E se ele começar essa temporada, pessoal, do mesmo jeito que terminou ano passado, ele já corre o risco, né, galera? Espero que ele faça uma boa temporada, né, neste ano, que o São Paulo consiga disputar títulos. Até porque o Tricolor teve várias saídas, né, galera? Como o Ayrton Rato, Nestor, Michel Araújo, o Lisieiro também provavelmente vai sair. Mas o São Paulo teve excelentes chegadas, né, galera? Como o Enzo Dias, o Wendel, né, que vai chegar agora no meio do ano, o Oscar. E também o São Paulo busca um lateral direito. Então, na minha opinião, o São Paulo ficou até mais forte, né, galera? Mesmo com a saída de alguns jogadores. O elenco ficou mais enfraquecido, né? Até porque o time de reserva do São Paulo ficou mais fraco, na minha opinião. Mas o time titular, eu acho que dá para disputar títulos esse ano. Então, espero, né, que o Zubeldia comece escalando melhor, né, pessoal? Esse começo de temporada. Comece a dar mais oportunidades para os jovens jogadores. Não entendo porque o William Gomes não é titular do São Paulo. Acho um jogador muito promissor. E o São Paulo no futuro precisa, né, pessoal, que ele utilize esses jovens para no futuro fazer vendas, né, galera? Até porque o São Paulo estima aí que vai vender com jogadores esse ano mais de 150 milhões de reais para não fechar num déficit, né, pessoal, igual ao ano passado. Então o Tricolor pretende fechar com superávit esse ano de mais de 44 milhões de reais. Então vamos ver, né, como o Zubeldia vai armar esse time para o começo da temporada. E sobre reforço, né, pessoal, que o Zubeldia falou que espera ter mais 3 a 4 chegadas. Acredito que ele se refere, né, pessoal, na próxima janela de transferência no meio do ano. Não acredito que o São Paulo vai investir muito nesse começo de temporada. Até porque a lateral esquerda agora está bem servida, né, pessoal, com Enzo Dias, com o Wendel que vai chegar e tem um jovem Patrick também. Na lateral direita apenas o São Paulo busca ainda um jogador, já que o Rafinha saiu e tem o Igor Vinícius, né, pessoal, e o Moreira no elenco. Mas o Moreira é praticamente de vidro, né, pessoal? Joga 1-2 jogos e fica 1-2 meses fora. Na zaga também, na minha opinião, o São Paulo está bem servido. No meio também, né, pessoal? Então já que chegou o Oscar. De centroavante, o São Paulo tem um Caleri, tem um André Silva. Provavelmente o Rian Francisco, após a copinha, deve subir, né, para o profissional. E pelas pontas, né, pessoal, mesmo com a saída do Rato, o São Paulo ainda tem o Lucas,
tem um Eric, tem um Henrique Carmo, tem um Ferreirinha, tem um William Gomes. Então, mesmo que ele queira um atacante para agora, não acredito que o São Paulo vai investir no momento, mas uma contratação muito possível de acontecer, né, galera? É do volante Thiago Mendes. Ele em breve já pode assinar um pré-contrato com o Tricolor e chega livre, né, galera, no meio do ano. Eu já falei alguns vídeos atrás que se eu fosse o dirigente do Tricolor não renovaria nem com o Luiz Gustavo nem com o Lisieiro, mas o São Paulo já renovou, né, galera, com o Luiz Gustavo e provavelmente o Lisieiro deve sair. Na minha opinião, o São Paulo já tem vários volantes, né, galera? Tem o Pablo Maia que vai voltar, tem um Alisson, tem um Marcos Antônio, tem um Bobadilha e com a vinda também da possível vinda do Thiago Mendes, o São Paulo já está bem servido, né, pessoal? Já que o São Paulo pretende aliviar sua folha de pagamento e o Tricolor espera, né, fechar aí nos próximos dias a parceria, né, galera, com o empresário grego Ângelos Marinakis. E se concretizar, né, ele deve investir no São Paulo mais de 600 milhões de reais na base do Tricolor. E o São Paulo deve ter uma das bases mais fortes, né, pessoal, do Brasil nos próximos anos. Essa parceria deve durar 10 anos. O São Paulo deve ficar com 75%, né, das vendas dos jogadores no começo e no fim, né, galera, apenas 60%. Na minha opinião, é um bom negócio, até porque se o Tricolor não pretende virar SAF, né, pessoal, nos próximos anos o São Paulo precisa fazer alguma coisa, até porque fazer como o Flamengo fez antigamente, né, galera, investir pouco no elenco é difícil, até porque se o São Paulo fazer isso, na minha opinião, corre-se um risco de rebaixamento. Então, o São Paulo pretende, né, galera, seguir esse negócio da base e também do fundo de investimento, né? O São Paulo pretende quitar boa parte das suas dívidas bancárias para diminuir, né, pessoal, em quase 50% os juros. Então, assim, investir mais no time profissional. O Tricolor calcula, né, pessoal, com essas várias saídas que teve no elenco e poucas chegadas, o São Paulo vai ter um alívio na sua folha de pagamento de quase 2 milhões de reais por mês. Então espero que agora, né, pessoal, o Tricolor consiga diminuir suas dívidas, até porque ano passado o Tricolor não investiu muito no elenco e mesmo assim ficou com grande prejuízo. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.